Olá, queridas e queridos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje vamos conhecer o poeta que mais caiu na história do Enem, que é Carlos Drummond de Andrade. E aí, gente, quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Primeiro, o Drummond, ele é um escritor do modernismo brasileiro. Logo, ele vai ter características que são herança daquela Semana de Arte Moderna, lá da semana de 1922. Que características são essas? O Drummond, ele vai trabalhar coisas relacionadas ao cotidiano, vai falar sobre a questão de uma linguagem diferente, questionar a linguagem, brincar com palavras, construir versos livres, rimas livres. Então, é legal a gente pensar que o Drummond se constrói a partir da liberdade que já tinha vindo dos modernistas da primeira fase. O que diferencia, a galera aqui dessa segunda fase do modernismo é que eles têm uma maturidade. Quer dizer, se eu vou fazer um poema, eu estou completamente livre para criar um poema com rima ou sem rima. Ou então eu posso ter um poema com musicalidade ou sem musicalidade. Então é uma fase que conquistou o que os modernistas queriam, que é a liberdade e a maturidade de uma literatura brasileira. Então, é legal a gente lembrar aqui, metalinguagem. Sempre que se fala sobre um poema que fala de um poema, a gente está falando de metalinguagem. E também lembrar dos versos livres. Os versos livres são sem rimas específicas, sem organização como sonetos ou hinos. Eles vão ter quantos versos precisa, vão ter quantas estrofes precisam. Inclusive, o Drummond tem um costume de fazer poemas muito longos, com muitos versos e muitas estrofes. Vamos lembrar que o Drummond nasceu em 1902 e ele vai morrer bem velhinho, com 70 e lá vai pedrada. Então, assim, foram muitas obras e a gente tem algumas fases diferentes da produção do Drummond. A primeira fase tem muito a ver com o choque de vida, que é sair de uma cidade como Itabira, lá em Minas Gerais, no cantinho do mundo, e ir para a cidade grande. Uma boa parte da produção inicial do Drummond é falar sobre aquela calmaria de Itabira, mas ao mesmo tempo falar sobre o choque, o impacto cultural que aconteceu ao chegar na cidade grande. Tem um poema dele que começa assim: quando eu nasci, um anjo torto desses que vive na sombra disse, vai, Carlos, ser gaúcho na vida. Quer dizer, jogando o poeta, jogando o eu lírico pro mundo. E nesse poema, que chama Poema de Sete Faces, ele vai falar sobre a cidade grande, sobre a quantidade grande de pessoas. E isso não é incomum na obra do Drummond. Várias vezes ele traz o urbano, as características da cidade. Então, tem aqui no início da obra dele esse conflito entre o menino do interior e o menino da cidade, tá? Isso é legal da gente saber. Tanto que vai ter a crise do eu versus o mundo. Porque não é só sobre ser do interior e ser da cidade grande. É sobre se encontrar. É sobre um pouco de melancolia, é sobre um pouco de sarcasmo. O Drummond tem essa característica de ser bastante irônico também. Então tem esse conflito do ser humano com o lugar onde ele vive. E aí, é um grande destaque da obra do Drummond, que acontece em 1945, que é a fase social, com o livro A Rosa do Povo. A Rosa do Povo vai trazer pra gente um olhar muito crítico do Drummond à sociedade daquele momento. A gente tem que lembrar que esse momento de 30 a 45 é um momento que está acontecendo a ascensão do nazifascismo na Europa, as ditaduras também ali na Espanha e em Portugal, a ditadura Vargas no Brasil. Então tem várias coisas que vão chocar o autor, que vão fazer com que ele olhe para o mundo de uma forma mais melancólica e mais crítica. Dentro desse livro, a gente vai ver que tem homenagens a autores famosos, uma homenagem a Stalingrado, na defesa de que foi o Exército Vermelho quem barrou o nazismo. Vai ver também uma homenagem a Charlie Chaplin. E, ao mesmo tempo, ele vai falar sobre coisas muito tristes. O crescimento da violência nas cidades, fica a dica de conhecer um poema que chama A Morte do Leiteiro. Ou então também ele vai falar sobre como a esperança nasce
nasce no meio dessa cidade, desse urbano, desse asfalto. Então, é legal a gente pensar nesse contexto. Mas tem mais. É sempre bom saber aqueles tópicozinhos que a gente diz que são características super importantes do poeta. Então, olha só. As temáticas contemporâneas não são só contemporâneas a ele. Porque eu falei antes, fala sobre a guerra, fala sobre o nazifascismo, sobre a violência, sobre a esperança. Só que essas temáticas são também contemporâneas a nós. A violência urbana, o desenvolvimento das cidades, tudo isso é contemporâneo ao Drummond e também à nossa realidade. Uma coisa aqui, a questão do conflito espiritual. O Drummond fala muito sobre essa questão do ser humano, da sua alma, mas não necessariamente fala tanto sobre Deus ou sobre religiosidade, mas ele coloca bastante em questionamento a própria fé. Amém. Aqui nas variações linguísticas é legal a gente pensar o seguinte: para além da variação poética, o verso livre e tal, tem também o uso de anáforas, repetição de algumas palavras para dar uma sonoridade diferente. Também vai usar alguma coisa de regionalismo, falar também algum estrangeirismo. A gente tem a questão da busca de um olhar minucioso. O Drummond tem um poema que ele fala pomar, amor, cantar, casas entre bananeiras. Então é uma coisa bem de mostrar a cidadezinha, ou então a Serra da Rola Moça, que ele vai contar de como que é aquele espaço onde tem a serra em Minas. E aí, desse olhar minucioso, ele parte para uma certa universalidade. O conceito de universalidade, ele é um pouco questionável, assim, todo mundo sente amor em todos os lugares da história do mundo? Talvez, mas o amor ele é considerado um dos temas universais, A saudade, a solidão e a passagem do tempo. A passagem do tempo vai ser bastante característico da obra drummondiana, principalmente aqui no final da vida. E pensar o seguinte, os dois últimos livros do Drummond são livros que falam da velhice, do corpo, mas Farewell, que é o último livro dele, é um livro de bastante tristeza e uma espécie de despedida, O nome já diz. Certo, gente? Estudem bem o Drummond, porque é um cara que aparece quase sempre nas nossas provas, certo? Um beijão!